Olá, tudo bem com você? Hoje o nosso texto da nossa reflexão aqui no Torpedo é 1 Coríntios capítulo 7. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo todo, tá bom? Não vou ler nenhum versículo, mas quero comentar o capítulo 7 de 1 Coríntios. No capítulo 7, Paulo fala especialmente sobre relações humanas. Olha só, que coisa interessante. Aliás, uma das coisas que mais a Bíblia fala, né, ao longo de todo o percurso do Antigo e do Novo Testamento, é sobre relacionamento humano. Relacionamento humano e relacionamento com Deus, né? Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Vertical é a nossa relação com Deus, horizontal é a nossa relação com o nosso próximo, tá certo? E Paulo, no capítulo 7, ele fala bastante sobre relacionamento humano. Relacionamento de marido e mulher, especialmente. E Paulo, nesse capítulo, ele dá algumas diretrizes, algumas orientações que são muito importantes para a manutenção desse relacionamento humano. Primeiro, esse relacionamento de conjugal, né, digamos. Primeiro, é bom a gente destacar que Paulo, ele tem um momento aí no capítulo 7 que ele aconselha as pessoas a ficarem solteiras, tá? Ele diz assim, ó, se você conseguir ficar solteiro, melhor para você. Mas se você não conseguir, então case, tá tudo certo. É uma decisão que faz parte da tua vida, é o teu livre-arbítrio. Não existe nenhum mandamento bíblico que diz que você tem que casar ou que você tem que ficar solteiro. Mas agora eu quero lembrar a você de uma pessoa que eu gosto muito da fala dela, tá? É o Pablo Marçal. Eu gosto muito da fala do Pablo Marçal. Não concordo com tudo que ele fala, tá? Mas a essência das coisas que ele fala eu acho muito bacana, muito legal, principalmente quando se trata de relacionamento humano. Pablo Marçal, ele tem uma fala com a qual eu concordo plenamente, né? Que ele diz assim, tudo na vida que a gente vai fazer, a gente paga um pedágio, tá? O que é o pedágio? É o preço das escolhas que nós fazemos. Se você resolve casar, você paga um pedágio, você vai pagar um preço por isso. Se você resolve ficar solteiro, você também vai pagar um preço por isso. Se você resolve ter filhos, você vai pagar um preço. Se você resolve não ter filhos, isso também te cobra um preço. Se você resolve estudar, não estudar, fazer faculdade, não fazer, enfim, todas as escolhas que nós fazemos na vida, nós pagamos um pedágio. E o Paulo, o Saulo de Tarso, que virou Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele dá um conselho para nós, permaneça solteiro, mas isso depende de você. Se você acha que você deve casar, case. Mas não esqueça que para tudo na vida você paga um pedágio. A questão das escolhas é a gente fazer a melhor escolha, aquela que a gente vai pagar menos pedágio, que o valor vai ser mais tranquilo para a gente pagar. Ou seja, aquela escolha que vai nos dar consequências mais agradáveis, mais prazerosas, tá? Por isso que Paulo fala, eu aconselho, não é mandamento, é um conselho, que você permaneça solteiro. Se você não conseguir, case e tá tudo bem. Vida que segue, o importante é você servir a Deus, tanto na fase de solteiro quanto na fase de casado, tá bom? Agora veja, gente, quando a gente fala de relacionamento humano, e eu posso dizer que eu sou um especialista em relacionamento humano, a gente está falando de paciência, a gente está falando de perdão, a gente está falando de compartilhamento, a gente está falando de confiança, a gente está falando de relacionamento íntimo, sexual, a gente está falando de alegria, de tristeza. Aquela frase dita normalmente, né, pelo ministro do evangelho, seja pastor, seja padre, quando ele diz assim, promete ser fiel ao fulano ou à fulana, né, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. Cara, isso é muito legal você pensar nisso, porque casamento é exatamente isso, você compartilhar tudo, compartilhar bons momentos e compartilhar momentos ruins também.
Você tem o ônus, mas você também tem o bônus, né? Você paga um preço, mas você também tem alegria, tem prazer, tem felicidade, tem plenitude. Agora, qual é o segredo do casamento? Paulo dá algumas orientações aí, né? Você entender que você casou, você não vive mais somente para você. Você que já é casado, casada, você que está pensando em se casar, tem que entender isso. Você não vive mais só para você. Você tem alguém para quem você deve satisfação, né? Por que eu digo deve satisfação? Porque se vocês estão compartilhando a mesma casa, muitas vezes o mesmo carro, a mesma vida, a vida em comum, a mesma comida, compartilhando despesas que vocês têm para sobreviver, é mais do que natural e mais do que se espera, né? Que um também dê satisfação ao outro sobre suas decisões. Esse dar satisfação não tem nada a ver com obrigatoriedade, tem a ver com o desenvolvimento de confiança mútua, que cada um sinta o prazer em compartilhar a vida com o outro. Não é só compartilhar a cama com o outro, né? Mas compartilhar a vida, compartilhar as dores, as angústias, compartilhar as preocupações e principalmente manter uma relação de transparência total, absoluta nessa relação que se desenvolve com o outro. O que eu quero dizer com isso, gente? A confiança, ela é adquirida ao longo de um relacionamento. Você começa um relacionamento com alguém, você começa a namorar alguém, a princípio você não tem aquela confiança plena, total, absoluta nessa pessoa. Isso a gente vai adquirindo à medida que nós vamos conhecendo e vamos nos deixando conhecer, né? A confiança está muito ligada à verdade, ser verdadeiro, ser honesto, né? Ser transparente. Gostou? Estou sendo honesto. Não gostou? Estou sendo sincero com você. Tá certo? Então, gente, isso é fator do qual advém a confiança plena de um para com o outro. Então, essa confiança, ela é desenvolvível, né? Não sei se existe esse verbo, mas ela é desenvolvível ao longo do relacionamento. Você vai criando essa confiança, ela vai se fortalecendo. Então eu tenho dito, né, muitas vezes em atendimentos terapêuticos, que um relacionamento humano, tem muita gente que fala, um relacionamento conjugal, por exemplo, tem muita gente que fala assim, basta o amor. Não, não basta o amor. Você pode amar muito uma pessoa, mas você pode não confiar na pessoa. Se você não confia, o relacionamento está fadado a terminar. Porque ninguém sobrevive no mesmo teto com a outra pessoa se não houver uma confiança absoluta. Ok? Outra coisa que destrói o relacionamento é a falta de comunicação. A falta de comunicação tem muito a ver com essa coisa também da transparência. A falta de comunicação é assim, cada um deve respeitar o perfil do outro. Tem gente que é mais calado, tem gente que é mais falante, tem gente que se expressa melhor, tem outros que têm mais dificuldade de se expressar. Agora, dentro do relacionamento, não pode haver segredos. Tá entendendo? Não pode haver segredos. Pode até ter coisa que você não conte, porque não é relevante, não vai mudar nada a sua vida, nem acrescentar e nem tirar. Mas as coisas cruciais que servem para o desenvolvimento da confiança mútua não pode ser segredo entre o casal. Porque é assim que a confiança vai se fortalecendo. Um outro erro que muitos cometem, infelizmente, né, muitos cometem esse erro, é tentar adivinhar o que o outro está pensando, certo? Esse é um erro comum entre os casais. A pessoa fala uma coisa, mas você quis dizer isso. Gente, a gente só tem que falar aquilo que a gente quer dizer, né? Eu só falo aquilo que eu quero dizer. O que você quis dizer com isso? Você chegar nesse ponto, né? A pessoa vai perguntar para você, o que você quis dizer com isso? Eu quis dizer exatamente aquilo que eu falei. Eu não escondi nenhuma intenção por trás das minhas palavras. Eu quis dizer exatamente aquilo que eu verbalizei. Isso mata os relacionamentos, entendeu? Por quê? Porque quando a gente quer adivinhar o que o outro quis dizer, eu entro num campo muito desconhecido e muito perigoso e muito melindroso.
Porque eu jamais vou estar na mente do outro para saber o que o outro quis dizer, o que o outro pensou, o que o outro insinuou, né? Eu só vou saber se eu perguntar, ok? Se eu perguntar para o outro, o que você quis dizer com isso? Você pode me explicar? É assim que a gente vai desenvolvendo a maturidade no relacionamento, ok? Então essa questão da comunicação, o que atrapalha muito os relacionamentos é que a comunicação ela é muito poluída, certo? E finalmente eu vou falar da conexão, né, entre o casal. O que é a conexão entre o casal? É aquela coisa de os dois estarem no mesmo espaço, no mesmo tempo e conectados um com o outro. Por quê, gente? Quantos casais às vezes estão fisicamente juntos, mas mentalmente e emocionalmente a quilômetros de distância? Por exemplo, os dois podem estar na sala, assistindo TV, assistindo um jornal, assistindo até um filme, mas cada um imerso nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias preocupações. Isso é muito maléfico para o matrimônio, tá? Muito maléfico. Se não há comunicação, a relação tende a esfriar. E quando você estiver junto com o seu cônjuge, né, lembre que você precisa se conectar com ele. Não adianta cada um ficar num canto do sofá, supostamente vendo o mesmo programa de televisão, mas realmente cada um imerso, olhando o celular, nas suas redes sociais. Isso não vai fortalecer o relacionamento de vocês, tá certo? E finalmente, eu falei finalmente já, mas agora é para terminar mesmo, tá? Tem uma outra coisa que eu me preocupo muito, né? Nos relacionamentos conjugais. Gente, se mantenha junto, tá? A qualquer preço. Faça de tudo para você se manter junto. Por que eu falo isso? Tem muitos casais que separam a cama por N motivos. Se for uma questão de saúde, até eu entendo, né? Mas assim, não separe do seu cônjuge, não durma longe do seu cônjuge, do seu amado, da sua amada, por conta de filhos, tá? Não durma longe dele ou dela por conta de roncar à noite. Dê um jeito, coloque um protetor de ouvido, né, para você não ouvir o barulho, mas fique junto dele ou dela. Não permite que nada separe vocês, porque isso, com o tempo, tende a separar vocês realmente, e às vezes até de casa, tá certo? Então, dentro do possível, se não for uma questão de saúde mesmo, não durma separado do seu cônjuge. Não dê mole para o azar, tá bom? Paulo, ele menciona várias coisas no capítulo 7 de Coríntios a respeito de relacionamento. Eu aconselho você a ir lá e ler a palavra. Medite na palavra, você vai aprender muita coisa sobre relação conjugal. Eu deixo aqui o meu abraço para você. Amanhã eu volto com mais uma reflexão da palavra aqui no nosso Torpedo 365. Forte abraço, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.